Oi pessoal, eu sou o Dr. Trotti, médico cardiologista, trabalho com saúde preventiva e hoje eu queria falar com vocês sobre hipertensão arterial. Eu tenho visto nos últimos dias um aumento muito importante na incidência de pessoas hipertensas no consultório, principalmente por conta dessa questão da pandemia aí que está acontecendo. Mas entrando no assunto específico da hipertensão arterial, primeiro a gente tem que saber que hipertensão arterial é um dos principais, se não o principal fator de risco para infarto do miocárdio e derrame, ou AVC, acidente vascular cerebral. Na verdade, a pressão alta é uma pressão aumentada a nível das artérias, a nível principalmente da artéria aorta, que é a artéria que sai do coração, o maior tubo do coração, que vai mandar através das suas ramificações, das outras artérias, o sangue para todos os órgãos, levando oxigênio, nutrientes para todas as células do corpo. Tá? E quando a gente fala pressão arterial aumentada, a gente está falando dessa pressão a nível dessa artéria, o que acaba repercutindo em todas as artérias e também lá nas extremidades, nas arteríolas. Tá? E a pressão arterial, como eu disse, ela é a principal causa de infarto e a principal causa de AVC. E considerando que infarto e AVC, que é o derrame, são as principais causas de mortalidade no Brasil e nos países ocidentais. Tá? E aí, o que a gente tem que considerar no caso da pressão alta é que uma pessoa não tem, na grande maioria das vezes, uma pressão alta sem motivo. Ou seja, quase sempre existe um motivo ou vários fatores que estão levando uma pessoa a desenvolver hipertensão. Então, por exemplo, pessoas sedentárias, pessoas estressadas, a ansiedade, o estresse, pessoas com maus hábitos alimentares, pessoas obesas, pessoas com problemas de colesterol, pessoas com alterações metabólicas, nutricionais, alterações de ferritina, de ácido úrico, problemas de tireoide, deficiências hormonais. Tudo isso são fatores, o tabagismo, o etilismo, todos esses são fatores que aumentam a incidência de uma pessoa ficar hipertensa, aumenta o risco de uma pessoa ficar hipertensa. E quanto maior a quantidade de fatores, maior a chance dela desenvolver hipertensão. Existe a questão também genética, hereditária. Muita gente fala, eu tenho pressão alta porque meu pai tem ou minha mãe tem pressão alta. Só que a gente tem que levar em conta que a questão hereditária, a questão genética, ela contribui com no máximo 15% de culpa dessa pessoa estar hipertensa. Os outros 85%, 90% está relacionado aos seus hábitos de vida, ao seu estilo de vida. E são modificações que a pessoa pode fazer, são fatores mutáveis, depende da iniciativa da pessoa modificar esses hábitos no sentido de melhorar os seus níveis pressóricos. A hipertensão tem cura? Ela até tem um controle e muitas vezes quando a pessoa desenvolve hábitos saudáveis, ela pode muitas vezes reverter e a pessoa nunca mais desenvolver hipertensão. E uma coisa que a gente tem que saber é que a pressão alta, na grande maioria das vezes, ela não causa sintomas. A pessoa muitas vezes está com pressão de 18/10, 19/11 e não está sentindo nada, no máximo sentindo uma dor de cabeça, uma sensação de cabeça pesada, às vezes uma tontura, uma tensão aqui na região dos ombros, mas na grande maioria das vezes ela não está com sintoma nenhum. E esse é o problema, porque muitas vezes ela está com a pressão alta, não se dá conta e ela não tem o costume de medir e o problema vai evoluindo até que um dia a pessoa já aparece com alguma coisa mais, algum evento mais drástico. Quando você tem uma hipertensão, uma pressão arterial elevada a nível das artérias, o coração como músculo ele vai ter que fazer um esforço maior para bombear o sangue para vencer essa resistência aumentada. Ele não pode falhar, não tem um plano B. Ele tem que bombear e mandar o sangue para os órgãos sem nenhuma falha. Só que o que acontece é que isso tem um preço. Ele, como é um músculo, ele vai aumentando, hipertrofiando para compensar essa resistência aumentada, só que em determinado momento ele não consegue mais hipertrofiar, e aí ele continua aumentando
e chega um ponto que ele vai perdendo a sua potência de bomba de músculo e vai apenas dilatando, é o que a gente chama de insuficiência cardíaca. A principal causa, hipertensão arterial. Além disso, a hipertensão arterial também é a principal causa, junto com diabetes, mas principalmente a hipertensão, de insuficiência renal crônica. Aquelas pessoas que fazem hemodiálise, que fazem transplante renal, ou é hipertensão ou é diabetes, principalmente hipertensão. A pressão alta é a principal causa de doença vascular periférica, de insuficiência arterial, principalmente nos membros inferiores. Aquelas pessoas que têm problema de circulação nas artérias que levam o sangue para as pernas, principalmente por conta dessa doença, dessa lesão crônica a nível do endotélio, a nível arterial. Além disso, a hipertensão também é fator de risco principal para perda progressiva da visão. As pessoas que vão desenvolvendo perda da visão também, a cegueira também, principal fator, ou é hipertensão ou é diabetes, principalmente hipertensão. A hipertensão também é o principal fator causador da disfunção erétil e impotência sexual no homem, né? E você vê que são só situações drásticas, graves. Isso não acontece de um dia para o outro, isso vai acontecendo ao longo do tempo em que a pessoa está hipertensa, né? Isso leva meses, anos para desenvolver ao ponto de chegar numa pessoa ter um infarto ou evoluir com uma insuficiência renal. Daí a importância da gente cuidar, controlar esses níveis de pressão arterial, ter esse cuidado de eventualmente monitorizar a nossa pressão e ter hábitos de vida saudáveis. E aí é o que a gente vai falar um pouco agora, a questão dos hábitos. É fundamental que a gente, uma vez que a gente falou dos fatores causadores, que a gente controle os fatores causadores. A gente sabe que na questão genética, hereditária, não tem muito o que fazer, mas na questão dos outros fatores, nós podemos mudar esses hábitos. Então, por exemplo, nós podemos evitar o cigarro, nós podemos reduzir a ingestão do álcool, nós podemos fazer atividade física regular, controle do peso, perder peso para as pessoas que estão acima, com sobrepeso ou já no estágio de obesidade, controle dos níveis de estresse, e aí a gente entra nessa questão atual de pandemia, em que os níveis de estresse aumentaram bastante, e a gente tem visto no consultório várias pessoas com a pressão descontrolada, pessoas que nem eram hipertensas e agora estão hipertensas, ou pessoas que já eram hipertensas, que estavam controladas, que agora a pressão descontrolou de vez. Foquem nessa questão, não deixem de cuidar da sua pressão arterial, procure o seu médico, faça exames, acompanhe, monitore de vez em quando a sua pressão e eventualmente ela dando alterada, procure o seu médico. Os níveis pressóricos normais, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a pressão é entre 120 por 80, a gente chama de 12 por 8, e o limite 135 por 85, 13,5 por 8,5, ou seja, acima disso, 140 por 90, 14 por 9 já é considerado uma hipertensão. Então não deixe de cuidar da sua saúde, tá? E fica esse recado aí para vocês e a gente se vê em um outro vídeo. Muito obrigado.